Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida mais esse dia. Você que está recebendo essa mensagem, você que está aqui participando com a gente desse devocional. Eu quero partilhar hoje uma palavra com você que está lá no Salmo de número 38. Lembrando você que todos os salmos, eles são orações, né? Às vezes a gente fica com o nosso repertório de oração um pouquinho limitado, né? Quero falar hoje de novo de oração, mas todas as vezes que nós vamos para a palavra, abrimos uma passagem bíblica, os salmos em especial, e nós oramos em cima daquela palavra, trazendo aquela palavra para as nossas vidas, né? Você vai ler lá e ali aquela palavra vai estar trazendo um encorajamento, vai estar trazendo uma exortação, vai estar trazendo para você um ensinamento. Ore para que aquilo que você está lendo se manifeste na sua vida. Isso é uma oração poderosa, sabe por quê? Deus é fiel à palavra dele. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase, né? Deus é fiel. Mas eu venho aqui hoje para dizer para você que Deus não é fiel a você ou fiel a mim. Deus é fiel à palavra dele. O compromisso de Deus é com a palavra dele. Se eu estiver praticando, se eu estiver vivendo, buscando a palavra, as promessas dele vão se cumprir na minha vida. Então, quando eu oro a palavra de Deus, quando eu oro a Bíblia sobre a minha vida, aquilo se torna uma oração poderosa. Amém? E hoje, queridos, eu quero partilhar com vocês um ensinamento e um exemplo, na verdade, em que Davi, esse Salmo 38 é mais um dos salmos escritos por Davi, e ele deixa aqui uma dica preciosa que eu acho que é muito válido para nós aplicarmos na nossa vida também, né? Salmo 38, do verso 9 em diante, Davi, numa oração, ele fala assim com Deus: Ó Senhor, tu sabes o que eu desejo, pois ouves todos os meus gemidos. O meu coração bate depressa, estou fraco e os meus olhos perderam o brilho. Por causa das minhas feridas, os meus amigos não chegam perto de mim e até a minha família já se afasta. Os que me cercam querem me matar e armam armadilhas para me pegar. Os que me querem ferir ameaçam me desgraçar e não param de fazer planos contra mim. Porém, eu finjo que sou surdo e não ouço, e eu me faço de mudo e não falo. Sou como alguém que não responde porque não pode ouvir. Olha só que interessante isso. Vou ler de novo versículos 13 e 14. Porém, eu finjo que sou surdo e não ouço. Eu me faço de mudo e não falo. Sou como alguém que não responde porque não posso ouvir. Olha só, né? Aqui eu não sei em que circunstância Davi estava quando ele estava fazendo essa oração, pedindo ajuda para Deus no meio do sofrimento dele. Foram tantas as situações na vida de Davi. Davi foi traído pelo próprio filho, Davi foi traído por pessoas muito próximas dele, Davi enfrentou uma série de dificuldades na vida dele, né? Então, eu não sei em qual desses momentos é em que Davi estava fazendo essa oração para Deus, mas uma coisa chama muito a atenção, como Davi reagia à perseguição das pessoas, como Davi reagia às injustiças, né? Ele fala assim, sabe o que eu faço? Eu me faço de surdo, eu me faço de mudo, eu não falo nada, eu finjo, eu sou como aqueles que não falam nada como se não estivessem ouvindo nada. Mas a gente sabe que Davi estava ouvindo muito bem, a gente sabe que Davi estava percebendo tudo o que estava acontecendo ao redor dele, Davi estava percebendo as armadilhas, Davi estava percebendo a perseguição, mas ao invés dele se levantar, dele ir, dele fazer defesa própria, dele abrir a boca diante dos homens, ele ia diante do Senhor. Eis aí essa estratégia poderosa que eu oro para que eu consiga aplicar na minha vida e que você também consiga aplicar. Diante da dificuldade, diante da perseguição, é diante do Senhor que nós temos que ir. Ele diz assim, né? Eu me faço de surdo, eu me faço de mudo, eu sou como alguém que não responde porque não pode ouvir, mas eu ponho a minha esperança em ti. No versículo 15 ele fala, porém, né, embora diante dos homens eu pareça
que não estou ouvindo nada, parece que não estou entendendo nada. Eu estou entendendo tudo, mas é diante de Ti que eu coloco a minha esperança, ó Senhor, porque Tu, Senhor, o meu Deus, é quem me responderá. Não deixarás que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Não deixes que fiquem contentes com o meu fracasso, né? Olha que interessante isso, é isso que eu quero trazer hoje para você. Muitas vezes a gente faz o contrário. A gente primeiro quer fazer a nossa justiça própria, a nossa defesa própria. A gente quer primeiro discutir, quer brigar, quer gritar, quer se defender diante dos homens e deixamos para ir em oração, derramar o nosso coração diante de Deus, muitas vezes como uma última estratégia, né? E aqui Davi, e no final da história de Davi, nós sabemos que ele teve vitória em tudo. Foram muitas lutas, sim. Aliás, essa é uma questão, né? Eu brinco que eu falo que eu tenho vontade de perguntar para Deus, Deus, por que aqueles que o Senhor escolhe, o Senhor mói tanto, né? Porque é sempre assim. Aqueles que o Senhor escolhe, Ele vai moer, Ele vai permitir passar por situações, mas Deus tem sempre um propósito maior naquilo, né? Davi passou por muitas situações, muitas mesmo, foram situações que abalariam qualquer ser humano, mas em todas ele saiu vitorioso, né? Aqui ele está nessa oração angustiada, nós podemos sentir angústia em cada palavra aqui desse Salmo 38 todo, depois você leia o Salmo completo, o Salmo de número 38, então é uma oração angustiante, é um sofrimento que ele está levando diante de Deus, mas nós sabemos como isso aqui acaba, a gente conhece a história de Davi, ele teve a vitória em todas as circunstâncias da vida dele. Deus o honrou, Deus honrava a fé dele, Deus dava saída, amém? E interessante que eu quero mais uma vez ressaltar a estratégia que ele usava. Ele se fingia de surdo, ele se fingia de mudo, né? Porém, eu finjo que sou surdo e não ouço, eu me faço de mudo e não falo. Sou como alguém que não responde porque não pode ouvir. Mas é diante de Ti que coloco a minha esperança. Amém? Vamos nós fechar mais as nossas bocas diante dos homens e abri-la diante do Senhor. Amém? Pare de ficar falando, pare de ficar argumentando e até tentando se defender, mas antes leve diante de Deus. Davi falou, Senhor, eu sei que o Senhor me responderá, eu sei que o Senhor não deixará que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça e não deixa que os meus inimigos fiquem contentes com o meu fracasso, amém? E Deus dava a vitória para Davi, Deus deu a vitória para Davi, que você possa tomar essa estratégia, esse exemplo de Davi para a sua vida também. E ó, fechar a sua boca. Fecha a sua boca. Faça como se você não estivesse ouvindo, né? Finge. Ele falou, eu fingia que eu não estava ouvindo, mas na verdade eu estava. Acontece é que eu estava levando aquilo diante de Deus e não diante dos homens. Amém? Que Deus abençoe o seu coração, que Deus te fortaleça a dar os passos certos no meio da batalha. Deus te abençoe.